Pessoal, como eu prometi, e eu vou aproveitar que, enfim, tá tendo todo esse hype na série Queen's Gambit, que inclusive adorei, eu assisti em um dia. Achei muito bom e muito divertido. Fazia tempo que eu não vi um programa audiovisual de xadrez tão gostoso de assistir. Bom, então nós estamos aqui na segunda parte, em que eu vou colocar aqui o que vai ser falado hoje. Mas antes de tudo, só lembrando que existem canais muito melhores para você aprender a jogar xadrez, tá bom? Eu só estou fazendo, enfim, para a minha comunidade de seguidores que querem aprender com a minha voz. E é isso. Mas eu não sou nenhum professor e tem gente que pode ensinar muito melhor no YouTube, ou mesmo fazendo aula, né? Enfim. Então eu vou colocar aí. Nessa segunda parte, eu vou falar principalmente desses 3 tópicos que fazem parte do começo do jogo, né? Que a gente ainda vai ficar no começo nesse vídeo, que é ativar as peças. Então você dá vida para elas, ou como Paul Morphy colocou, você tem que ajudar as suas peças a te ajudarem. Bem precisa essa frase. Número 2, controle do centro. E o centro, mais especificamente, essas 4 casas, tá bom? Mas você pode considerar o centro, enfim, como o centro. Mas, a princípio, essas 4 casas. E por último, a proteção do seu reizinho. Tá, eu tenho um tabuleiro limpo aqui. Então, eu meio que vou mexendo e eu não vou criar nenhum cenário real aqui. Eu vou criar, quer dizer, real sim, mas nenhum jogo existente. Tá bom, gente? Tá, e o melhor jeito que eu posso explicar é que não vou voltar nas regras, tá? Enfim, tô supondo que vocês sabem as regras agora. Se você for contabilizar as casas que você tem controle no começo do jogo, como brancas ou como pretas, tanto faz, você vai ter controle sobre essas casas. Apenas. Feito pelos peões e pelos cavalos só. É isso que você tem. E a ideia, quando você desenvolve peças, é que você vai aumentar o raio de ação delas. Então, por exemplo, é muito bom você ter um cavalo no centro, porque ele tem um alcance muito maior na área inimiga. Enfim, você tem retorno. E engasguei. Bom, e enfim, um cavalo é isso. Tentar colocar ele no centro. Um cavalo centralizado é muito mais forte do que um cavalo aqui, por exemplo. O bispo é algo similar. É você abrir para ele, você colocar ele em lugares que ele vai ter muito acesso a diferentes casas, diferentes oportunidades. A dama é um pouquinho diferente, a torre eu falo um pouquinho depois, mas essa é a lógica para todas as peças, tá bom? Eu vou fazer aqui um pequeno jogo. Ops, vou fazer isso antes. Eu vou desenvolver todas as peças, tá bom? Vou só tirando, depois eu foco um pouco melhor no que eu tô fazendo. Tô fazendo só, vou fazer qualquer coisa.
chegamos aqui nessa posição, que eu fui meio que inventando na hora. Uma variação estranha da italiana, que eu, enfim, só fui tirando. Mas eu quero que vocês vejam a diferença. Eu vou contabilizar todas as casas que as nossas peças têm algum tipo de interação, tá bom? Contando os peões e tudo, pra vocês verem a diferença de quando a gente só tinha a terceira fileira. Vou contar também quando tiver alguma coisa em cima, enfim. Porque é um controle indireto, né? Só no rei que eu não vou colocar, porque você não tem como fazer isso. Tô esquecendo alguma coisa? Pronto. Olha a diferença, gente. Com as peças colocadas em lugares práticos para elas, em que nenhum dos lados foi desperdiçado nenhum tempo com alguma jogada idiota, que é o que muita gente faz quando começa, faz umas jogadas tipo empurrar esse peão, sabe? No começo do jogo, umas coisas meio nada a ver. A gente perdeu tudo, mas enfim, vocês lembram da diferença que tinha a nossa área de controle para quando a gente só tinha isso. Essa é a ideia do ponto 1 de ativar as peças. Não tem muito segredo. Tá bom, gente? Item número 2, controle do centro. Tá. Você tem que pensar que seu objetivo é desenvolver suas peças, proteger o seu rei. E o centro, ele meio que vira o estopim da batalha. O centro é um lugar que as pessoas vão ficar tentando lutar por. Por exemplo, eu posso querer já dominar aqui logo cedo, colocando, enfim, a minha rainha e sobra um peão. Esse é um tipo de... como é que chama isso? É abertura escocesa. Muita gente faz justamente porque você termina com o peão no centro e ele não. Porém, ele pode descer com o dele. Claro que isso aqui não é bom, mas tudo é possível. Mas a ideia é ter um mínimo controle dessas casas. Porque existem rupturas que eu irei falar em outro vídeo. E você só quer romper o centro ou os flancos quando você tiver um jogo pronto. Imagina isso como se você tivesse um exército e você colocou ele do jeito que o seu rei planejou. Vamos colocar os cavalos naquela montanha, o bispo ali, os peões desse jeito. Ele falou, bom, tô pronto pra putaria. Como que você ataca, como que você dá a primeira espadada, né? Enfim, você geralmente vai fazer isso no centro ou nas laterais, mas enfim. É importante ter o controle do centro porque você se estrutura nesse seu ataque, nessa sua estratégia, em todo o seu plano. Quem tiver o centro vai ter vantagem. Isso é um fato da vida. Então, vou fazer aqui só um exemplo bem normal. Uma Najdorf. Enfim. Duas peças envolvidas. Uma, ele tá levemente atrasado, o preto sempre vai estar um pouquinho pior. Essa é uma variação da siciliana que chama Najdorf, que ela vai fazer isso mesmo. Nesse caso aqui, esse peão é uma jogada ok, porque você vai ter plano de expandir aqui. Esse bispo encaixa aqui. Tanto se você quiser fazer a variação do dragão. Eu tô falando isso tudo, mas eu não recomendo ninguém, assim, não recomendo mesmo que você fique tentando decorar a abertura. Isso é uma coisa que você vai pegar com o tempo. E se você ficar decorando, vamos dizer que você, decorou muito bem a Najdorf, aqui das pretas. Como é que inventa essa porra mesmo? Enfim, você decorou muito bem a Najdorf, sei lá. E aí o cara me vem e joga isso, você continua com seus planos, você decorou tudo bem. E aí o que você vai fazer quando chegar na metade do jogo? E o seu oponente também, sei lá, se desenvolveu direitinho e os dois fizeram bonitinho. E aí você não sabe jogar, entendeu? Porque você fica só tentando decorar a abertura, ao invés de estudar xadrez de verdade. Deixa a abertura pra depois, gente. Essa é a minha dica.
Beleza? E proteção do rei, ela é muito básica. A ideia de você... Proteger o rei tem tudo a ver com desenvolver suas peças. Vou fazer aqui um outro jogo. Um sistema de Londres. E sei lá, chegamos nessa posição. Ele já, enfim, as pretas fizeram uma abertura que elas rocam antes. Mas tudo bem, não tem nenhum problema. A ideia de você proteger seu rei, na maioria das aberturas, no seu desenvolvimento desse começo de jogo, você vai querer desenvolver sempre as peças que estão ao lado do seu rei antes das que estão desse lado. Eu sei que nesse caso a gente começou tirando essa, mas enfim, cada abertura tem suas teorias. Mas é só bom ter isso em mente, tá bom, gente? Você tirar essa galera aqui, porque aí você pode rocar. Porque vamos dizer que eu... continuasse aqui. E aí eu jogasse isso, sei lá. Bom, se bem que eu posso rocar pra esse lado também. Eu dou um exemplo bosta. Esse é o rock do lado da rainha, tá bom? Joguem no computador que vocês vão pegar onde que cai o rei, porque é diferente. Então eu vou só ilustrar aqui a diferença. Ó, essa é a distância, tem duas casas de distância. Quando é o lado do rei, esse é o lado da dama, da rainha. Nossa, eu sempre troco, cara. É rainha. Enfim, nós temos 3, tá vendo? E quando você roca pra esse lado, seu rei para aqui. E sua torre para aqui. Deixa eu jogar qualquer coisa. Beleza? E aqui vai ser diferente. Seu rei vai parar aqui. E a torre aqui. Beleza? Então, só lembra disso. Desenvolva suas peças tendo um mínimo controle do centro, tentando proteger o seu rei o quanto antes. Tudo que foi falado aqui tem suas exceções, tá bom? Tem suas teorias diversas, tem situações diferentes em que o oponente joga uma coisa muito errada e você pode se aproveitar disso, quebrando algum princípio básico, tá bom, gente? Não existe regras sólidas, mas se você está começando a aprender a jogar, é legal você tentar se atentar às regras básicas, tá bom? E uma coisa que faltou de falar na abertura, que é uma das, enfim, dessas regrinhas, é nunca mexer uma peça 2 vezes, porque o tempo no xadrez é precioso. Então, você quer tentar usar cada jogada perfeita pra fazer o seu planinho, entendeu? Preparar seu exércitozinho pra conseguir começar a porrada. Então, se vamos dizer, o cara vai jogando aqui, e eu tô fazendo, sei lá, qualquer bosta, repetindo, mesmo jogada. Entendeu? Eu fiz um exemplo esdrúxulo aqui. Eu só movi meu bispo. Vamos lá, vamos contabilizar nossas zonas de atuação. São essas. Vamos agora ver a do oponente. Droga. Ai, ai. Deixa eu desligar o WhatsApp. Pronto. É por aí. Se eu estiver esquecendo, alguém me avise. Bom, assim, dá pra entender o meu ponto, né? Enfim. Tenta não mexer uma peça 2 vezes que for. Mexe uma. E peões, como o Ninzovich fala no livro dele, um dos principais livros de xadrez, o ideal é mexer 2 peões na abertura. Mas, novamente, tudo tem suas exceções, tá bom, gente? Então, vou dar um exemplo aqui bem básico desses 3 pontos.
bem básico. Tira o cavalo, ele defendeu o peão, tendo um controle do centro, nós também estamos tendo um controle do centro. Beleza? Eu tiro outra peça, ele tirou também, tirando peças com controle do centro. Então nós temos aqui várias coisas acontecendo no centro. Eu roquei porque eu joguei antes, então ele ainda tem que tirar esse cavalo. Ele tirou esse cavalo, colocando mais pressão no centro. Eu posso defender com o meu cavalo, já desenvolvendo ele, ou eu posso também desenvolver um peão. E aí você pensar, por que eu vou desenvolver o peão aqui desse jeito? Se eu posso tirar uma peça. As duas jogadas são boas porque quando você sobe o peão para defender esse peão desse cavalo, você também está abrindo esse bispo. E por mais que o bispo ainda esteja aqui atrás, abrir ele é desenvolver ele. Não é na sua forma completa. Não é a fase final desse Pokémon. Fase, não lembro como é que chama. Enfim, mas você tá super válido. Você tem que tentar fazer jogadas que estão sempre em matemática, entendeu? Ele atacou seu peão. Como que eu posso defender ele e desenvolver uma peça? Você tem essas duas opções. Você pode também fazer isso com a torre, mas... Enfim, você pode, mas essas são melhores. A gente pode até ver o que o computador fala aqui. Ele dá essa. E brinquem com o computador, tá? Se vocês quiserem estudar abertura. Lógico que ele vai sempre usar as coisas que ele prefere e aberturas é isso, tem milhares. Mas é legal pra se divertir. Opa, sei lá, aí você pode brincar, entendeu? E não se assusta com o que você vê, porque às vezes vai aparecer coisas confusas que são contra-intuitivas às vezes, mas é isso que eu falei, não existe regras. No xadrez não existem regras, existem variações de tudo. Tá bom. E pra encerrar, a última coisa que eu vou falar, que eu já mencionei um pouco, é: número 1, não tente ficar decorando aberturas. Só não, faça isso, se você tá começando. Eu só fui começar a aprender teoria de abertura, e nem decorando, mas pegando ela na prática, não decorando. Depois de 2 anos e meio, por aí. E mesmo assim eu sei bem umas 3 aberturas de branca, 2 de preta. Bem, só. Então não se desespere, tipo, eu vou aprender a inglês, a Rui Lopes, sistema de Londres, a Siciliano, vou aprender não sei o que, blá blá blá. Relaxa. E tá, outra coisa se você ficar começando a ver vídeo no YouTube, vai aparecer vários vídeos, tipo, a armadilha secreta da Siciliana, a armadilha de mate em 3, ganha dama em 2 jogadas. Cara, não vai atrás disso. Se você quiser ver para você não cair nelas, tudo bem. Mas se você quiser ficar aprendendo essas armadilhas de trouxa, que é só pra pegar quem é trouxa mesmo, porque não pega quem tá num nível minimamente médio de xadrez, enfim. Aí você vai ser o expert das armadilhas, você vai saber todas as armadilhas. Aí o que acontece quando a pessoa consegue se defender? Aí você não sabe mais jogar, porque você só aprendeu a armadilha e decorou. Esse é o pior cenário, uma pessoa que decorou uma abertura inteira, sem saber porquê, mas decorou, e sabe todas as armadilhas. Aí joga com a pessoa, a outra pessoa desenvolve bonitinho, não cai em nenhuma armadilha, e aí você faz o quê? Aí você perde, né? Porque a outra pessoa estudou direito e você não. Eu ia ser um péssimo professor. Ou não, talvez eu fosse um ótimo professor, porque eu ia falar a real. E o outro ponto que é uma coisa que eu tenho problema até hoje, mas que já mudou bastante, graças a Deus. Xadrez é um jogo único no sentido da decepção, do remorso. Não existe remorso igual ao remorso do xadrez. É horrível a sensação de perder, porque tudo é sua culpa. E é sua culpa e de ninguém mais. E então não sei. Tem jogos que são assim, claro, mas é complicado. Xadrez é complicado. Então cuidado pra não ficar querendo ganhar por ganhar.
Ainda mais se você quer aprender e aprender mesmo e chegar em algum lugar, algum dia, num nível, enfim. Demorei 3 anos pra chegar em 1750 de rating. E é isso, eu fui em trancos e barrancos, tendo muitas dores de cabeça. E os momentos que eu realmente evoluí foi quando eu só parei de querer ganhar. E, por exemplo, perdi uma partida e ao invés de ficar puto e fumar um cigarro, ou reclamar com alguém, ou xingar e falar que xadrez é jogo de corno, eu sentei, liguei o computador e analisei os meus erros. Estudei os meus erros. Xadrez é o melhor exemplo da frase de que perder é ganhar. E, cara, se você conseguir enxergar o xadrez de um jeito profundo, você vai ver como você pode aprender a ser alguém melhor com ele. É só por isso que eu jogo xadrez, pra ser bem sincero. Eu já descobri muita coisa sobre mim com esse pequeno mundo aqui. E aí você vai se divertindo muito. E aí vão chegar momentos que você vai jogar partidas que você vai ficar, tipo, realmente... que o seu cu vai cair da sua bunda, que você vai pensar e falar, caralho, eu fiz isso. Que da hora. Não é que seja tosco, assim, num nível profissional, não é nada demais, mas fazer aquilo é satisfatório. Deixa eu ver se eu acho alguma partida minha que eu joguei recentemente. Esse aqui tinha sido legal. Vou passar levemente devagar só pra vocês pegarem e eu desenvolvendo, tá bom? Vou jogar a Siciliana. Sempre que jogo um bispo ali, eu gosto de jogar isso. Desenvolvendo os cavalos, tudo certo. Já antecipei essa jogada dele, enfim, desenvolvendo meu bispo, protegi meu rei. E aí ele não quis proteger o rei dele, ele começou, enfim, burlar regras, que tá tudo justo, porém, perigoso. Aqui eu fui tirar o bispo dele e ele não quis tirar. E eu fiquei olhando por isso um tempo e eu falei, bom, eu não posso fazer isso, porque se eu tomo... Opa. Depois que ele toma aqui, eu vou ter que tirar o meu cavalo. E pra qualquer lugar que eu coloque meu cavalo, eu tô fudido. Porque a dama dele vem aqui e não tem como parar mate. Então, enfim, esse é o tipo de armadilha que você pode ficar de olho no YouTube. Mas não precisa ficar tentando fazendo, porque, enfim, nesse caso aqui, eu não caí. Como eu disse, é só você não cair. Continuei desenvolvendo minhas peças, tá vendo? Ele ficou insistindo ali na armadilha dele. E nisso eu desenvolvi minhas peças. Centralizei meu cavalo. E aí, enfim, fazendo isso, chegou um momento que eu de fato podia comer a peça. Porque o meu cavalo no centro, ele tomou conta dessas duas casas. E ele também jogou isso, né? Enfim, ele cortou todo o acesso que ele tinha para aquela armadilha. E aí eu fiquei com uma vantagem absurda. Aqui foi uma decisão que não é muito certa, mas enfim, eu decidi fechar o bispo dele. É uma coisa que você pode fazer, você pode fazer o oposto. Então, se o oponente tem peças desenvolvidas, você pode atrapalhar as peças dele. Então, olha esse bispo, que já tava meio ruim. Ele tinha essas casas de atuação, e agora ele tem essas. Ele não tem onde ir, ele não tem o que fazer. Aqui tinha uma pequena tática, né? Porque parece que eu tô dando meu cavalo de graça, mas, enfim, ele leva mate. Que ele desistiu antes de levar, porque aqui não pode ir. Ele não pode voltar. Opa. Se ele... Ah, meu Deus. Se ele vier pra cá... É aqui. Mate. Enfim, é mate de qualquer jeito. Ele pode também adiar com isso. Cheque. Então, cheque, cheque, mate. Beleza. Eu tô subindo meus pontos. Esse é um modo que eu não tô jogando. É um modo com bastante tempo. E ó, esse cara era 1800. Eu tô em 1700 já nesse, mas... o que eu mais jogo é Rapid. Aqui, 1725. E é isso, eu estou contente. Demorou muito, mas é isso. Bolut, tamo lá, tamo indo. Blitz também.
Vamos indo aos poucos. Eu também tenho a conta no chess.com. Aqui eu tenho uns 1000 jogos, lá eu devo ter mais 700 jogos. Tem uns 1700 jogos total. É pouca coisa. Apesar de que são 3 anos de jogo. Não, deve ser... Não sei, essa conta é muito recente, ó. Eu criei ela em 2019. Eu devo ter mais jogos no chess.com do que 700, bem mais. E olha que pouco. Total, 1000 jogos, é um total de 5 dias jogando. Não é muita coisa. Tem gente com o triplo disso em Fortnite. Nada contra Fortnite. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E tentem relaxar e joguem numa boa. E lembrem sempre que xadrez é um jogo incrível. Se você realmente tá afim de ir atrás, enfim, pesquisem histórias, vá a fundo, leia romances que envolvam xadrez, veja Queen's Gambit. Se envolver emocionalmente em alguma coisa que você está aprendendo sempre é muito interessante. Então é isso, pessoal. Um abraço.